me chamo Patrícia Alves e eu tô aqui para ajudar vocês. Eu vou soltar uma vinheta para que vocês conheçam um pouquinho do que eu mais gosto de fazer, tá bom? Então, voltando aqui, eu tenho muito conteúdo para passar para vocês e um dos conteúdos que está afetando muito a cabecinha de muitos profissionais são algumas dicas que eu quero passar sobre o pós-procedimento em micropigmentação. São fatores que acontecem, que acometem as nossas clientes, que deixam muitos profissionais super apavorados, muitas vezes sem conseguir passar a informação correta numa pré-avaliação. Existe o pré-julgamento das clientes por não achar que o procedimento está sendo bem sucedido, bem realizado. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esses aspectos pós-procedimento, o que acontece de fato, o que o profissional deve fazer para dar essa força às nossas clientes, porque é um momento que transcende muitas emoções pelo fato dos resultados e a cliente acha que o procedimento tem que surgir logo de imediato. Essas respostas elas precisam de um tempo, precisam da paciência do cliente, a paciência da regeneração, o sistema imunológico. Tudo isso é um comprometimento que vai ser afetado cada sistema, né, do nosso corpo, do nosso metabolismo, para que aconteça uma recuperação naquele tecido de forma mais saudável e que o tecido aceite, o nosso metabolismo aceite aquele procedimento, aceite o pigmento, aquele objeto estranho, né? Então, dentro do sistema imunológico existem várias etapas. A nossa coagulação sanguínea, ela tem uma resistência, tem o sistema imunológico ali agindo, defendendo o nosso corpo. Então isso tudo leva a um processo de regeneração, um processo de cicatrização. E o profissional ele precisa ter as informações, precisa ter as ferramentas de comunicação com nossos clientes para que possamos passar para ela todo o processo pós-procedimento e que tenha uma boa comunicação para que não venham os transtornos de insatisfação das nossas clientes. Como eu já falei, nós temos alguns pontos do nosso metabolismo, do sistema fisiológico, onde existem os processos de defesa. Então, quando a gente tem um processo de lesão, um processo inflamatório no nosso corpo, essas ações imunológicas, elas entram em ação. Então, existe o leucócito e o macrófago, que são os dois defensores arretados, né, do nosso sistema imunológico, para que possa aceitar defender o nosso corpo e aceitar os pigmentos. Então, nós falamos muito sobre evitar de lesionar a pele, evitar de fazer várias fissuras na pele, evitar de passar o procedimento da micropigmentação sem necessidade várias vezes. E isso tem um sentido. O sistema imunológico ele responde ao processo inflamatório. O pigmento que está sendo implantado, ele precisa de uma resposta do nosso corpo para ser aceito. Então, pode ser que quanto mais lesão aconteça, a defesa do nosso corpo vai ser maior e aquele pigmento ele vai ser rejeitado. Existe uma situação que acontece, eu acredito que aconteceu com muitas de vocês. Eu acredito que se passar um filmezinho aí na mente, vocês vão lembrar de uma situação como essa. De você fazer o procedimento, fazer a micropigmentação. Você faz diversas manobras e existe um momento que a pele ela não permite mais que aquela área ela seja pigmentada. Existe uma diferença de tonalidade, claro que se a manobra for indevida, de forma incorreta, você não vai conseguir mais fazer com que o procedimento ele tenha uma ação do pigmento. E com essa ideia
puxei agora da lembrança de vocês, é a forma que eu penso que vai ajudar vocês a entender que a lesão, quanto mais o tecido, a pele é lesionada, menos implante de pigmento, mais defesa irá surgir naquela região e o resultado da pigmentação vai ser bem inferior. A cliente geralmente, quando ela sai no primeiro dia, dependendo de como é a reação da pele dela, o tecido dela, o sistema imunológico, ela sai com a sobrancelha radiante, perfeita, maravilhosa. A cor, aí em alguns casos os clientes se assustam porque a cor está muito intensa, em outros casos a cor maravilhosa. E é exatamente nesse momento que a cliente ela é surpreendida, porque ela pode aceitar muito bem aquele procedimento imediato, né, o pós-imediato, mas ela vai ter alguns sustos durante o processo de regeneração. O primeiro dia, maravilhoso. Ela vai ter aquele sucesso perfeito, vai ter as fotos do pós, maior festival de postagens e divulgações. Porém, o segundo, terceiro, quarto dia são os momentos mais difíceis, porque ela começa a perder uma característica inicial e começa a mostrar alguns pontos da regeneração, por exemplo, as crostas. Essas crostinhas elas podem ser formadas em grandes camadas, em poucas camadas, dependendo muito do procedimento e da forma que o profissional atuou com a micropigmentação. O volume das crostas, elas também têm interferência com o sistema imunológico. O sistema linfático ele pode fazer com que o exudato ele venha em maior volume e as crostas elas se formem também com maior volume. E essa diferença ela vai começar a perceber quando essas crostas começarem a ser trocadas. No caso, as células vão ser regeneradas. E aquele tecido morto, não é um tecido morto, mas só para exemplificar aquela crosta, aquela casquinha, ela vai começar a se desprender da pele porque existe uma regeneração tecidual e existe a troca de camadas. Então, nessa ilustração que eu estou passando para vocês, é viável que vocês entendam e mostrem para a cliente esse momento através de fotos, como uma boa conversa, uma boa consulta, mostrar para ela, né, que esse momento vai ser o mais difícil, porque é onde as casquinhas, que a gente chama de crostas, vai começar a se desprender e aquele efeito do primeiro dia ele vai começar a ter mudanças. E é um susto, porque a cliente acha que aquelas crostas são os pigmentos e de fato a gente sabe que não é, é uma pele cortada, é uma pele que está sendo regenerada, que se transformou em crostas através do sistema linfático e aquele momento ele passa a ser muito difícil para a cliente entender. Às vezes existe uma conversa muito bacana do profissional com o cliente, mas em muitos casos a cliente ela não consegue levar isso dentro do coração, dentro da mente. Você dá um documento, pede para ela ler, pede para ela levar para casa, ela coloca no espelho, na parede, mas ela não consegue fazer que aquilo ali seja informação muito importante para ela. Então vai acontecer, vocês passem para o WhatsApp em forma de mensagem de voz ou um texto bem explicativo, para que ela possa entender que aquele momento é normal, é um procedimento que vai acontecer por conta da pele. A pele está se defendendo, a pele está se regenerando e isso é super normal. A partir do 8º dia, existe outra surpresa. É a surpresa que mais mexe com os clientes também, todas elas mexem, de fato. A fase do clareamento da sobrancelha. A sobrancelha ela passa por uma transição de aceitação, de regeneração, troca celular. E isso faz com que o tecido, a pele, ela tenha uma porcentagem de retirada pelas crostas do pigmento e uma outra porcentagem está ali sendo trabalhada através da coagulação. Então, a coagulação, ela está fazendo a limpeza através do macrófago dentro daquele tecido que foi lesionado. Ela leva através do sistema linfático uma certa quantidade do procedimento, que é o pigmento. Existe ali uma troca metabólica e o macrófago ele faz uma varredura de uma certa quantidade. Além, a gente não chega a fazer uma profundidade na micropigmentação, por isso o nome micro, mas isso acontece de, às vezes, o tecido, essa área da sobrancelha, ela tem nivelamentos. Então, pode acontecer do profissional descer um pouco a mão, subir um pouco a mão, e esses tecidos que foram um pouco mais lesionados, eles vão ser acionados através do sistema imunológico e sim vai acontecer uma defesa. Então,
Então esse tratorzinho, que é o macrófago, ele vai chegar, vai fazer uma varredura naquela área e vai limpar um pouco aquele tecido. Então uma boa parte daquele pigmento ele vai ser escolhido, né? O que ficou na camada certa, ele vai ficar à mostra. Quando acontecer um reflexo de luz ali em cima, você vai conseguir visualizar bem. Porém, existe aquela varredura do sistema imunológico que vai levar alguma quantidade de pigmento. Isso pode acontecer dependendo de cada sistema individual. Tem pessoas que podem perder um pouco 50%, 30%, 80%. E isso é muito avaliativo. Dependendo do artista, dependendo do profissional, vai ter muito sucesso. Se for um iniciante, você acaba aqui perdendo de fato uma porcentagem muito grande desse pigmento, porque você ainda está em construção de informação. Então, tem essa fase que o pigmento ele vai desaparecer, vai sumir, e é a fase que deixa a cliente bem frustrada, porque ela diz que não pegou nada, que sumiu tudo, e de fato ali é um resultado, né? Já está acontecendo um resultado na pele de regeneração. Quando por volta do 27º ou 27º dia, acontece de a sobrancelha começar já a mostrar a cor que foi implantada do pigmento, né? E vai acontecendo da pele que foi regenerada trazer de volta aquele trabalho artístico que foi feito. E com 30 dias se fecha o ciclo. Eu não faço a micropigmentação de retoque antes desse prazo. Eu aconselho realmente deixar o tecido regenerar. É igual uma cirurgia que a cliente ela precisa daquele repouso para que ela se... mas tá tudo bem, caiu a casquinha, não tem, no caso da cirurgia, caiu os pontos, tá tudo bem. Não, embaixo daquele tecido, daquele corte, existe ainda um tempo a se regenerar. A parte superior, a parte externa, ela já está cicatrizada visualmente, mas a parte interna ainda existe um tecido ali sendo regenerado. Da mesma forma é a sobrancelha. A sobrancelha ela precisa desse tempo de regeneração. Então eu aconselho após os 30 dias que a cliente ela possa voltar para fazer uma avaliação, e se for necessário fazer um retoque, que seja feito, ou que você realmente faça o retoque, se caso ela precisar e gostar de ter um pouco mais de cor, porque a ideia é que seja realmente superficial. Quanto mais retoque se faz, mais pigmento implantado, e a mudança vai ser mais difícil de ser feita no futuro. Então esse momento é um vídeo que eu quero passar de informação de um pós-procedimento, está bem resumido, para a gente não colocar aqui muito conteúdo e deixar o vídeo cansativo, mas eu queria passar essas informações para vocês, e muito obrigada. Me segue lá no Instagram, @patriciaalves, esteticista, e continua comigo para receber mais conteúdo. Dá um joinha aqui, tá? E eu aguardo vocês nos próximos vídeos, tá bom?